tem 2.400.000 funcionários públicos federais. O alvo mínimo do governo é mandar 300.000 funcionários embora. Agora, esses 300.000 são 12% da força de trabalho federal, mas eles não são os 300.000 funcionários médios, porque o Trump ele vai manter os clerks, os caras que puxam a papelada, esses vão ficar. O que eles estão mandando embora são diplomatas, são cientistas, são pessoas de grande experiência e com muito conhecimento. Então, algumas das medidas nesse sentido, o governo está eliminando o Departamento de Educação, né? Esvaziou completamente a Environmental Public Authority, a EPA, que cuida do meio ambiente, o esvaziamento completo do NOAA, National Oceanic Authority. Eles querem privatizar todos os serviços que a NOAA oferece, a eliminação completa da USAID, que dá ajuda externa, e uma redução significativa no pessoal do Tesouro, do HHS, que é o departamento que o Robert Kennedy Jr. Comanda, no Departamento de Agricultura e na administração da Social Security. Então, essa mudança na burocracia, o que eles chamam de administrative state, ela é absolutamente radical. O segundo exemplo é que o governo do Trump está eliminando milhares e milhares de programas de pesquisa nas universidades e nos centros federais. Então, todo mundo aí sabe que o Trump cancelou 400 milhões de financiamento só na Universidade de Colômbia, suspendeu 150 milhões de financiamento na Universidade da Pensilvânia. O governo está examinando 9 bilhões de contratos para Harvard. O alvo de hoje é Princeton. Eles estão mandando embora uma parcela significativa do pessoal técnico do NIH. O NIH é a maior agência de pesquisa aqui nos Estados Unidos. Então, milhares de pesquisadores do NIH, financiados pelo NIH, vão perder o emprego. E é a mesma situação no CDC, né? O Center for Disease Control. O terceiro exemplo, que na minha opinião é o mais importante e é o que traz mais risco à democracia, é o ataque ao processo legal, processo judicial aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro exemplo foi o cancelamento da security clearance dos advogados da Paul Weiss, tá certo? Depois houve uma extorsão de 40 milhões de dólares da Paul Weiss. A Skadden Arps, a Paul Weiss e a Skadden Arps, elas são duas
firmas de advocacia nos Estados Unidos, elas são enormes, elas são certamente duas das firmas de maior prestígio nos Estados Unidos, talvez elas sejam as duas de maior prestígio nos Estados Unidos. E no caso da Skadden Arps, a ameaça foi a mesma. Se você não tem security clearance, você não pode representar os seus clientes de maneira efetiva em qualquer caso que toque a segurança nacional. A Skadden Arps, ela fez um acordo com o governo depois da Paul Weiss. Paul Weiss vai dar 40 milhões para as causas do Trump, a Skadden Arps vai dar 100 milhões. Mas ele está atacando a Wilmer Hale, que onde foi o Robert Miller era um sócio, a Covington & Burling, que é uma das maiores firmas em propriedade intelectual, Perkins Coie, todas as companhias que ajudaram em casos contra o Trump pessoalmente, contra os aliados do Trump e contra a administração do Trump, elas estão sendo pressionadas. A outra aspecto que é extremamente preocupante é o uso do poder de perdão presidencial, né? Ele anulou todas as condenações do pessoal envolvido em January 6. Ele está comutando as penas aos associados do Hunter Biden e ele está dando interpretações novas de vários artigos da Constituição. Os dois que ele tem se falado muito aqui é o direito da nacionalidade. Como vocês sabem, quem nasce nos Estados Unidos é automaticamente cidadão norte-americano. Ele acredita, o governo acredita que isso não deve ter a interpretação do artigo. E no domingo, antes de ontem, ele falou que ele está pensando seriamente em ser presidente por um terceiro mandato, que é vedado pela Constituição. O quarto exemplo é a política externa dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, como toda potência imperialista, é uma potência predadora, certo? A America First, embora não fosse um rótulo que os governos dos americanos, o governo americano aceitasse, a política externa sempre foi America First. A do Trump é America Only, né? Está pouco se ligando para o que acontece no resto do mundo. Então, os exemplos, as tarifas colocadas ao Canadá e ao México são uma violação direta do MCA, que foi assinado pelo próprio Trump em 2019. Tá? As tarifas que o Trump está impondo, elas violam muitas das regras da WTO. O governo saiu da World Health Organization, fechou a USAID, e vocês viram os pronunciamentos do Peter Hegseth e do J.D. Vance, que simplesmente eles não têm nenhum respeito por nenhuma dos aliados europeus e pelo Japão, certo? Bom,
o impacto, a gente está. Esse aqui é o terceiro mês do governo Trump. Quer dizer que it's very early days. O impacto, e a gente pode conversar isso em mais detalhe depois, mas a preocupação aqui, eu diria que a preocupação no meio acadêmico e no meio financeiro, que são os meios onde eu transito, o clima não é de preocupação, o clima é de pânico. O nível de incerteza é enorme. E, aparentemente, a visão, o consenso aqui é de que os democratas estão sem rumo, não têm proposta. Então, uma ah, essa preocupação se manifesta na condição do mercado financeiro, tá certo? Existia uma expectativa extremamente otimista no mercado com a administração do Trump ser user-friendly, certo? Então, no dia da eleição, até o dia 19 de fevereiro, o mercado subiu aqui mais de 7%. Embora, e imediatamente depois do dia 19 de fevereiro até ontem, que foi o último dia do first quarter, o, o mercado caiu 9%. Essa é o pior desempenho, com exceção por muitos anos, com exceção do primeiro, do primeiro parte da pandemia. O que vai acontecer aqui existem centenas de processos andando nos vários tribunais. As batalhas vão ser numerosas, muitas delas vão até a Suprema Corte, onde os conservadores têm uma maioria de 6-3. Se o caso da imunidade do presidente, que foi adjudicado pela Suprema Corte no dia 1º de julho do ano passado, se isso indica a direção para onde o país vai, eu diria que o destino não vai ser nada agradável. A gente poderia continuar aqui, mas eu acho que esses exemplos bastam para dar a minha visão sumária da situação. Obrigado, Flávio. Volta depois do Felipe, tá? Mas agora ficou fácil para o Felipe derrubar a tese. Eu acho que agora vai ser bastante interessante a tua visão, porque a pergunta que me ocorreu, assim, o que vai na tua cabeça quando tu levanta esse teu argumento de fundo, Felipe, e que eu acho que em algum momento passa na cabeça de todos nós. E se esses caras estiverem acertando a mão? E se esses caras trouxerem mais progresso, mais inclusão? O Flávio tem convicção de que não. Agora nós queremos te ouvir. Bom, vamos lá. Vocês me ouvem bem? Bem, bem. Tá. Zeca, obrigado pelo convite. Muito legal conhecer o Flávio. Tu já tinha falado dele para mim. Muito legal falar com todo o resto do pessoal que está aí nos ouvindo. Deixa eu começar, então, com algumas coisas, assim, bem importantes. Primeiro, começando onde é que surgiu a conversa, né? O Zeca situou um pouco. Eu queria falar especificamente de uma coisa que é muito importante para minha fala, que era derivada daquela notícia de um professor, agora não lembro, acho que de Yale, estudioso de fascismo, que estava se mudando dos Estados Unidos para o Canadá com medo do fascismo. Uhum. E aí eu dei uma resposta bem antipática, né, a essa reportagem,
dizendo que esse professor tinha estudado muito sobre fascismo e aprendido muito pouco sobre fascismo. Tá? E foi daí um pouco que surgiu a conversa com o Zeca. Eu disse, né, que a democracia americana realmente é talhada em bronze. Eu acho que ela é. Tá? Essa expressão vem dos romanos, né, que escreveram lá suas primeiras leis, a lei das 12 tábuas em bronze. Que não significa que um dia elas não deixaram de existir, tá? Mas elas foram talhadas em bronze. Né? Então eu queria marcar aí essa origem da conversa, que para mim é importante porque eu quero falar, tá? Não são, assim, opiniões muito simpáticas, mas eu acho que elas são válidas para essa conversa aqui. A primeira delas é a seguinte, bem simples, começando por uns bullet points para mim que são importantes sobre o governo Trump. Eu acho que o governo Trump vai terminar muito mal. Acho que mais para ele do que para nós, e aqui nós eu digo nossa sociedade como um todo. Né? E acho que assim nós estamos num momento muito inicial também de governo, e que nesses momentos são muito comuns os governos jogarem, especialmente caras que nem ele, assim, né? Que a gente sabe que sofre de alguns problemas emocionais, digamos assim, jogar todo o seu terror no primeiro momento. Tá? Então acho que vai terminar mal, acho que ele está jogando toda a aposta dele e acho que não vai funcionar. Tá? Essa é a minha visão. Agora, esses são os bullet points iniciais. Qual é o meu argumento principal? Meu argumento principal é o seguinte: não precisa ser fascismo para ser ruim, tá? E não precisa chamar de fascismo para ser ruim. Eu acho que esse é um ponto. O Flávio não falou isso, tá? Eu estou nesse momento dialogando com a história original, por isso que eu falei que era importante. Tá? E o Trump caminha, tá, para um governo, não só caminha, que o Trump tem uma pegada autocrata, isso é evidente, certo? Isso é evidente, isso é um fato. Tá? Ele veio claramente dobrando a aposta em relação ao seu primeiro mandato, né? Ele está vindo, né, de um modo muito mais com sangue no olho do que ele teve no primeiro mandato, o que não é incomum nesse tipo de situação de pessoas que chegaram perto do poder ou que estiveram no poder, saem, depois retornam. Historicamente, é muito comum voltarem com bastante sangue no olho. É o que ele está fazendo. Então, ele tem todas as preocupações do Flávio, eu compartilho. São preocupações que flertam com uma autocracia, né, e com os limites da democracia. Tá? O que eu quero, qual que é o meu ponto, então, sobre isso? É que a principal função que nós poderíamos estar exercendo agora, e quando vem de um professor universitário, isso me incomoda mais ainda, é quando alguém ou alguma situação testa os limites da democracia, a gente volta como sociedade para discutir os valores da democracia. Quando alguém ataca a universidade deve voltar a público e discutir o seu valor e mostrar o seu valor. Isso não sou eu que estou dizendo, isso se diz há séculos. Né? E quando alguém ataca o judiciário, etc. É uma oportunidade muito grande de se fazer uma discussão sobre a função das instituições, de modo a pedir o apoio das instituições para que elas controlem ele, porque é o que vai acontecer, na minha opinião. Quais são essas instituições? Vai ser, aqui, ó, podemos citar algumas, tá, instituições. O Partido Republicano, tá? O Partido Democrata está perdido, mas ele também vai se organizar. Os estudantes universitários vão se organizar. O próprio mercado que o Flávio citou, o mercado também vai regular. As instituições como um todo vão regular. O sistema de peso e contrapeso da democracia funciona assim. O que eu estou querendo dizer é que eu acredito nisso, não firmemente, mas eu tendo a acreditar que a democracia, para ser talhada em bronze, vai funcionar assim contra o Trump, por isso que eu acho que vai terminar mal, mas com mortos feridos no caminho, sim, porque ele é um autocrata. Qual que é o meu ponto de irritação com o nosso amigo professor que está fugindo? É que essa história tem uma origem. O que eu comentei com o Zeca
e aqui vem a parte mais antipática do meu argumento, o que eu comentei com o Zeca é que me incomoda quando as análises políticas acham que, assim, nós temos um problema na sociedade que surgiu. Nós não temos um problema na sociedade que surgiu, nós temos um problema há muito tempo acontecendo. Nós temos um problema, por exemplo, nas universidades há muito tempo acontecendo. Nós temos uma guerra cultural nas universidades que está sendo... É só buscar. Há 10 anos atrás, editoriais do New York Times, The Atlantic, reportagens que deu origem, por exemplo, ao livro do Jonathan Haidt. Tudo isso está sendo falado há muito tempo. Nós temos um problema social acontecendo há bastante tempo, certo? E que as pessoas simplificam, mas tudo bem, isso é didático, é chamado da polarização política. E se tem uma coisa que não ajuda neste momento, é a gente fomentar a polarização política, porque aí a gente não está ajudando as instituições a enquadrar o Trump. Pelo contrário, a gente vai fomentar as instituições a tomarem lados. Enquanto a gente ficar fomentando as instituições a tomarem lados, a gente não vai sair dessa. Esse é meu ponto. Tá? Então, por exemplo, a gente deveria, nesse momento, estar convocando as universidades a discutirem o papel delas, o mercado a mostrar os seus freios, o judiciário, os partidos políticos, a discutir os pesos e contrapesos e o sistema de equilíbrio de poderes da democracia. E não fomentar a polarização, que essa sim dá origem a problemas mais graves. Quando eu conversei com o Zeca, eu brinquei com isso. O Zeca perguntou se a gente estava nos anos 30. Foi nos anos 30? Eu acho que não, mas a gente pode estar nos anos 20, aonde começou, né, uma polarização muito radical entre as pessoas. Tá? Então, esse é um ponto que a gente está alimentando como sociedade há muito tempo. Uma radicalização de posições e um desprezo pela função das instituições democráticas. Só que a gente também estava fazendo isso em alguns campos à esquerda. Esse é o meu ponto que eu falei que era antipático. Então, não adianta, no momento em que isso vem da direita, chamar de fascismo. Porque, primeiro, que do ponto de vista estrito, está errado. Segundo, porque o fascismo é uma coisa muito mais complexa. Não é isso. Dá para chamar de autocracia e é tão ruim quanto. Tá? Então, primeiro lugar, porque é incorreto. Segundo lugar, porque a gente fomenta a polarização. E terceiro, porque essa história está acontecendo há muito tempo. E talvez nos outros momentos a gente não chamou de fascismo, nem de autoritarismo, nem outra coisa. Enquanto a gente ficar achando... o meu argumento principal sobre isso é quanto a gente chama de fascismo, ou a gente acha que o Trump, ele sozinho, ou o governo dele é o fascismo e é o apocalipse, essa resposta é uma resposta fácil. É isso que eu quero dizer. Nós temos um problema que é muito maior, porque senão vai nos dar essa ilusão, que para mim é ingênua, de que se a gente tira o Trump, tudo resolvido. Não estará tudo resolvido. Certo? Não estará. Na sociedade americana, mas na sociedade brasileira. Não vamos misturar aqui, tá? A sociedade brasileira para não confundir a história. Mas aqui o problema é semelhante, talvez não é tão profundo quanto é lá. Eu acho que nos Estados Unidos o problema é mais profundo, é mais longevo também. É esse grande conflito de visões de mundo. E é aí que eu acho que a polarização é perigosa, no longo prazo. Não são em ações exatamente do presidente. Porque o fascismo, ele não... Qual é que é a diferença do fascismo, né? Para uma autocracia, para uma ditadura, uma coisa qualquer. Tá? É porque ele é uma visão de mundo. Uma visão de mundo que interfere em aspectos morais e privados da vida das pessoas. Então, todas aquelas ações que apontam para isso, para fomentar visões de mundo, que dividem as pessoas, que demonizam práticas que são privadas ou que acabam corrompendo. Isso tudo, sim, a longo prazo, nos leva para situações fascistoides, com certeza. Né? Fomentar visões de mundo. Né? Então, o meu incômodo
com aquele professor que fugiu bom, primeiro, ele não sabe nada do que ele está falando, que é o fascismo, ele estudou e não entendeu. Que o fascismo não é um governo que toma... O fascismo foi eleito, né, na Alemanha. Né? O nazismo foi eleito na Alemanha com 44% dos votos. Né? Então, até poderia fazer essa provocação, assim, né, de marchamos para o fascismo, a democracia tem dessas. Olha, eu vou dizer, o fascismo é uma dessas que a democracia pode ter, tá? Então, eu acho, assim, que o meu ponto principal é esse, assim, é a gente conseguir assumir uma posição, que é uma posição realmente democrata, republicana e liberal. É que nós não toleramos ações, tanto à direita quanto à esquerda, que desprezam os valores democráticos, republicanos e liberais. E eu estou querendo dizer que há muito tempo, tanto à esquerda quanto à direita, isso tem sido normalizado. E que isso começou nos últimos 10 anos a se refletir num desprezo das massas pela democracia. É evidente. E que, se lá no final isso vai se refletir como está se refletindo nas urnas, é porque está se refletindo lá nas urnas. O problema é muito mais embaixo. O problema está muito mais perto. Então, era isso que eu queria dizer, assim, não pode ficar algumas gerações que tolerando milhares de ações à esquerda e à direita que lançam mão de revanchismo, de grupo, a revelia das instituições democráticas, e não vai acontecer nada ali na frente. É evidente. Porque uma lógica de vingança se instaura. E quando uma lógica de vingança se instaura, isso aí começa a refletir institucionalmente. Então, para mim, o nosso papel, finalizando, tá? Eu tenho para dizer, para mim, o nosso papel é um papel de convocar, de modo democrático, republicano e liberal, as instituições a se posicionarem e mostrarem o seu valor. E não fomentar a polarização, que é fazer sempre a mesma coisa. Demonizar o outro, chamar de fascismo quem é diferente, e assim por diante. Isso não vai terminar bem. Essa receita não é nem que ela não vai terminar bem, ela já não terminou bem. O Trump não está sendo eleito pela primeira vez, ele está sendo eleito pela segunda vez. Já não terminou bem essa estratégia. É inacreditável que a oposição vá dobrar a aposta agora, que nem ele está dobrando. Ele está dobrando, mas então a esquerda que pense melhor, bote a mão na consciência. Porque dobrar a aposta, agora dizer que o fascismo vai se instaurar, etc. A gente já sabe que isso, para que lado isso vai. Então, assim, tem uma certa estupidez nessa, do ponto de vista tático também, essa ação da oposição, pelo menos da esquerda, etc. Esse negócio que foi onde surgiu a minha conversa com o Zeca, que é da universidade. A universidade está há muito tempo com problemas muito graves. E a gente pode, inclusive, conversar e marcar uma outra conversa longa sobre isso, sobre a guerra cultural dentro da universidade, aonde durante um bom tempo de hegemonia cultural da esquerda foi muito grave o que aconteceu e ninguém fez nada. Mas aí se ninguém vai fazer... Cara, em algum momento, pelo amor de Deus, a história é assim. Em algum momento, evidentemente, se foi tolerado ações antidemocráticas por parte da esquerda, vão vir ações democráticas de direita. Isso não significa concordar nem aceitar, mas isso é trivial. E se nós, que somos democratas, republicanos e liberais, a gente não se colocar tanto aos radicalistas da esquerda quanto aos da direita, a gente vai ver eles no holofote. A gente vai ver eles lá, se matando entre eles, e quem está pagando aqui a conta somos nós. Tá? Então, o meu ponto é esse, assim, é fazer uma grande defesa dos valores das instituições democráticas, republicanas, liberais, uma posição centrista, uma posição que consegue condenar os radicalismos da direita, se assusta com eles, como eu fico preocupado com essas ações todas que o Flávio falou, concordo, acho que o Trump é uma autocracia, acho que vai ser regulado. Agora, a gente também não pode achar que isso saiu do nada e não pode também deixar de condenar, né, quando ações acontecem
de modos semelhantes, seja de instituições, seja de grupos, etc. E tal. A gente tem que fazer uma grande convocação para que as instituições defendam de modo republicano o seu valor. Então, esse era o meu ponto que eu brinquei com o Zé, que era um ponto antipático aí, que eu tinha para trazer, que eu confesso que nem acho muito antipático, não. Tá? É uma coisa que, para mim, é uma convicção bastante grande. Eu acredito que os valores democratas, liberais, republicanos são um bom caminho assim para vigorar a sociedade. Obrigado, Felipe. Não tem nada de antipático, ao contrário. Acho que você está trazendo um contraponto e a gente que tem essa tendência ao groupish, né, como fala o Jonathan Haidt, tem que ter alguns de nós que despontem com pensamento contrário ao que é presumivelmente o da maioria. Tem que ter. É uma questão de saúde política e mental. Né? Enfim, eu acho muito oportuno teus pontos. Tenho observações sobre todos eles, mas primeiro vamos ouvir o Flávio. Se você quer usar o teu tempo, Flávio. Eu vou abusar de vocês e vou usar todo o meu tempo e mais. O Felipe. 5 minutos, tá? Só para você saber, são 5 agora. O Felipe mencionou uma série de pontos. Ele acredita que o governo do Trump vai se dar mal. Ele mencionou que o professor de Yale, ele realmente de Yale, o professor Jason Stanley, que é um especialista em fascismo. O Felipe disse que ele estudou muito o fascismo, mas talvez não tenha aprendido muito. O, o Felipe mencionou que talvez chamar o Trump de fascista é um exagero, e ele falou que a hegemonia cultural da esquerda na universidade é um problema, e é um problema de longa data. Mas eu vou falar um pouco sobre os 3 primeiros pontos. Eu acho que esse problema da hegemonia cultural da esquerda, eu acho que é um assunto que a gente precisaria de muito tempo para discutir. Primeiro, eu não sei, o Felipe parece convicto de que o governo vai se dar mal. Você precisa definir o que é se dar mal nesse sentido. O governo do Trump pode ter uma performance, um desempenho econômico ruim, pode ter acabado com todas as alianças construídas ao longo dos últimos 80 anos, e ele pode ser, ao mesmo tempo, extremamente popular. Certo? Em 1933, quando o Hitler tomou o poder, o von Papen, que era um político extremamente experiente, ele achava que o Hitler não ia durar um ano, tá certo? Se você for 3 anos depois da Olimpíada de 1936, o Hitler não tinha feito muita coisa além do rearmamento e ele ganharia qualquer eleição com 90% dos votos. Então, eu não estou dizendo que essa situação vai se repetir aqui nos Estados Unidos. A situação é completamente diferente, as instituições são diferentes, mas eu não tenho a certeza do Felipe de que o governo do Trump vai se dar mal. E ele tem um apoio significativo. Ele tem mais do que metade do eleitorado, ele tem o grande apoio dos donos de empresa nos Estados Unidos, 75% estão com o Trump, o apoio é muito amplo. Segundo ponto do Jason Stanley, tá certo? Eu acho que a situação é um pouco diferente, Felipe. Ser um intelectual, e a gente tem que definir esquerda,
mas ser um intelectual crítico das políticas americanas e pior, crítico das políticas de Israel, é uma coisa difícil aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você pegar os três public intellectuals de esquerda mais conhecidos nos Estados Unidos, o John Mearsheimer de Chicago, o Jeffrey Sachs de Columbia e o Chomsky do MIT, eles têm uma vida que não é fácil, tá certo? E eu não estou falando de gente como o Norm Finkelstein, tá certo? Esse não ganha emprego em lugar nenhum aqui nos Estados Unidos, tá certo? Então, a posição, eu acho que talvez seja um exagero a posição do Stanley se mudar para o Canadá, mas ele está querendo fazer political statement e eu não me estou totalmente surpreso com a decisão dele. O terceiro ponto do Trump, e eu não estou tomando uma posição de um lado ou de outro, mas eu acredito que o rótulo de fascista é usado muito frequentemente de maneira inapropriada em muitas situações, certo? Mas eu imagino que alguns de vocês leram o livro do Robert Paxton, What is Fascism? Tá certo? O Paxton é considerado, aqui nos Estados Unidos, como sendo a maior autoridade no fascismo, sabe? O Robert Paxton, eu vi ele dizer isso in person, tá certo? O Paxton hoje tem 92 ou 93 anos. Há 7 anos atrás, quando o pessoal estava começando a falar do impeachment, o Paxton disse... E o Paxton é um cara muito comedido, cauteloso, cuidadoso com as definições. O Paxton disse que era um exagero chamar o Trump de fascista. O Paxton mudou de ideia, tá certo? Então, essa a definição de autoritário, fascista, ditatorial, eu acho que está muito cedo para a gente decidir qual é o rótulo apropriado, tá certo? Esses são os meus comentários em relação ao Felipe. Muito obrigado, Flávio. Felipe. Interessante isso. Que os 3 pontos assim que tu trouxe, que eu queria falar, que quer se dar mal, tá? Eu acho que o que se dá mal é que eu acho que ele não vai conseguir. Tá? Eu acho que ele vai ser, o que foi meu comentário ao Zeca da democracia ser talhada em bronze. Eu acho que as instituições vão regular, tá? Ele. E acho que a única condição das instituições não regularem ele é se realmente a sociedade entrar numa espiral de polarização política ainda maior. E aí que eu volto ao meu ponto de toda ação que não fomentar isso será benéfica, na minha visão. E toda ação que fomentar isso será maléfica. Esse é o primeiro ponto. Isso que eu acho que é terminar mal. Acho que vai terminar mal para ele, que ele não vai conseguir fazer as coisas. Tá? Meu segundo ponto, sobre o professor de Yale, está fazendo um political statement, mas então ele não pode ser um pesquisador, tá? Ele vira político. Esse é um ponto importante, né?
como pesquisador, tá? Ele precisa deixar claras essas diferenças. Ele pode, por uma questão pessoal, dizer, olha, eu acho que o governo está cortando. Eu, inclusive, talvez tomaria uma decisão parecida com ele, só não diria que é fascismo. Né? Eu acho que é um tipo de political statement estranho vindo de um pesquisador universitário, que não deixa claro que está fazendo political statement, entende? E aí eu acho ainda que me incomoda porque fere para mim esse princípio que eu acho que é nocivo esse tipo de atitude agora, tá? E aí queria juntar isso com o último comentário sobre o Paxton. Tá, o Paxton mudou de opinião. Beleza. É um direito que ele tem. O Paxton é uma autoridade? É. Só que acima dele ser uma autoridade, existe um conceito do que é o fascismo. Uhum. E o Trump não cumpre esse conceito hoje em dia. E esse conceito é acordado entre os teóricos que discutem há muito tempo todos os aspectos, mas eles dizem, olha, o fascismo ele é um governo ditatorial somado a uma visão de mundo, ele é baseado em militarismo, em antiliberalismo, é baseado em uma descrença no sistema partidário, no sistema político, ele é baseado em determinadas visões de mundo e perversão da equação público-privada. Existe. Por enquanto, ele não cumpre. E o meu ponto, insisto, é que chamar de fascismo bota gasolina num problema que está nos trazendo até aqui, enquanto nós não precisamos nem esperar que ele diga se ele é ou não, porque a gente já sabe o que ele é, ou pelo menos o que ele está sendo. Ele está sendo um governo que está agindo de uma maneira autocrata e testando as instituições democráticas. A gente não precisa esperar saber se ele vai ser fascista ou não. A gente não precisa, porque ele já está testando. Então, qual seria, para mim, uma atitude benéfica republicana? Vir a público e dizer, apontar aonde ele está sendo autocrata, mostrando o valor da democracia. Chamar de fascismo não vai para nada, para absolutamente nada, a não ser jogar gasolina no problema. Mas vir a público, e eu já conversei com o Zeca sobre outros problemas assim, inclusive no Brasil, vir a público e dizer, pessoal, por que isso aqui é uma atitude autocrata? Vamos convidar o mercado a mostrar por que isso não é bom. Vamos chamar o judiciário para mostrar por que isso não é bom. Partido Republicano, cadê o Partido Republicano para se posicionar que os valores da democracia, sabe por quê? Então, para deixar bem claro e terminar minha fala, por que não vai marchar nunca para um fascismo? Respondendo a pergunta da live. Porque a sociedade americana não é fascista. É simple as that. O fascismo, ele em algum momento, ele depende de uma adesão pessoal, cidadã com o fascismo. Foi isso que aconteceu na Alemanha. Foi isso que aconteceu. Você acha, Felipe, você acha que a sociedade alemã era fascista em 1932? Acho. Eu tenho a visão extremamente oposta. Eu tenho certeza. 6,5 milhões de pessoas votaram no nazismo em 32 e 6 milhões votaram no comunismo. 1,5 milhão votou na social-democracia. Foi 44% a 40%. Isso não significava, isso significava que a sociedade estava há uma década polarizada, há uma década fomentando exatamente o que eu estou dizendo, e isso degenerou nisso que eu estou falando. Esse é o meu ponto. Todos nós sabemos que os alemães não votaram em 32 pela morte de judeus nem nada disso. Mas nós sabemos o que era a campanha nazista. Era bem clara. Não estava embaixo do tapete, não. A campanha do Goebbels em 32 era uma campanha muito clara, inclusive sobre perseguição a judeus. Então, estava polarizada e incendiada a sociedade o suficiente para as pessoas saberem. O descalabro que aconteceu depois é a conclusão lamentável de tudo que eu estou falando aqui. Por isso que eu falei que a gente pode... Felipe, primeiro, eu discordo completamente da sua análise da Alemanha. Primeiro que teus números estão aproximadamente, eles não estão corretos. O Partido Nazista conseguiu 37% dos votos, 230 cadeiras no Bundestag. O SPD foi muito maior do que os comunistas, ele pegou, e o SPD não é de extrema esquerda, o SPD teve 133
cadeiras com 7 milhões, quase 8 milhões de votos. Os nazistas conseguiram 13 milhões de votos. O KPD teve 5 milhões de votos, 89 cadeiras. E 68 cadeiras do centro, etc., etc. A Alemanha, em 1932, estava longe de ser fascista. Era o país mais sofisticado da Europa, tá certo? Essa comparação, Felipe, eu acho que ela é totalmente inapropriada. E eu não estou dizendo que o regime dos Estados Unidos vai acabar no fascismo. Eu tenho confiança, talvez não tanto quanto você nas instituições americanas, mas na minha opinião, e eu estou aqui desde do tempo do Reagan, a minha opinião e a opinião de milhões de pessoas aqui é de que nunca os Estados Unidos teria um apetite por um regime autoritário como o que se estabeleceu hoje aqui. Agora, a questão é se o eleitorado americano vai ter um apetite por um regime mais radical ou as barreiras vão aparecer e a guinada para a direita vai ser segurada. Eu gostaria de ver isso. Mas esse é a preocupação, e essa preocupação vai muito além da esquerda hegemônica na universidade. Uhum. Não, perfeitamente. Primeiro, assim, não fui eu que fiz a comparação. Eu estou, inclusive, dizendo que eu sou contra a comparação. Quando eu me questionei, professor, comparando com o fascismo, eu disse, não é disso e não precisa disso. E isso só confunde a discussão. Também não acho que, em nenhum momento coloquei que como vetor explicativo era o problema universitário. Não acho que é isso. O universitário é como um sintoma. Certamente não é. Como um sintoma desse problema. Então, enfim, não fui eu que fiz a comparação, tampouco fiz essa Muito bom, Felipe, muito bom, Flávio. Eu acho que vocês trouxeram muitas inquietações. Algumas delas nós já temos conversado aqui no Derrubando Muros. Vocês estão falando de universidade. Nós tivemos uma roda de conversa um mês atrás, eu acho, sobre as universidades, sobretudo o descasamento delas de qualquer projeto com significado para a transição do presente ao futuro. Quer dizer, então, assim, é claro que tem déficit de legitimidade nas nossas instituições, no Brasil, nos Estados Unidos e não só na universidade. Se a gente olhar para o sistema judiciário, no caso do Brasil, então, abre uma boca de jacaré, né? Mas eu gosto do ponto do Felipe, viu, Flávio, assim, de se a gente... que essa é uma hora da gente se fazer as perguntas difíceis, né? E evidentemente que se tem essa exploração política extremista dos autocratas, a resposta não pode ser a gente inventar uma resposta extremista do nosso lado e incentivar a polarização. Uma pequena discordância antes de encaminhar para o Tarso e para o João, Felipe, de que há uma ingenuidade. Acho que não tem nada de ingenuidade em relação a acreditar que a polarização possa ser elemento ou caminho de superação. Acho que existe conveniência. A polarização é quase que uma cadeira cativa de que você está no jogo da política. Quem é que está fora e aí pode estar sendo ingênuo pela moderação é quem não está numa posição de antagonismo direto. Tá? E acho que, então, essa é uma questão assim, que não tem a ver provavelmente com ingenuidade, mas uma certa impotência de tudo que não está posicionado como assumidamente de esquerda. Eu sou de esquerda, portanto, eu sou francamente contra esse estado da arte do capitalismo pós-moderno americano, ou eu sou do capitalismo americano e eu sou contra tudo que seja controle do Estado, regulação e etc., porque o Reagan era um moderado na cabeça dessa técnico-burocracia dos trilionários aí, né?
Então, acho que tem uma questão de sujeito aqui, né? De quem somos nós que incentivamos uma linha de valorização das instituições e que não é mocoronga, porque, tipicamente, essa tua linha que você preconiza é uma linha meio mocoronga, uma linha sem apelo, sem calor. Então, acho que nós temos esse desafio, sim, de sair além dos polos. Quando eu estou falando polo, eu não estou fazendo equivalência. Eu acho que hoje no Brasil e nos Estados Unidos não há uma equivalência entre um Bernie Sanders e um Trump. O Bernie Sanders é uma brincadeira de criança, quando você imagina o Bernie Sanders como um radical. E o mesmo vale aqui para o Brasil. Quando você imagina o próprio Lula versus um Bolsonaro, estamos falando de uma besta-fera, um sujeito que a gente pode considerar equivocado, incompetente para o nosso juízo de valor, mas mais longe de ser uma ameaça à estabilidade institucional, né? Então, eu acho que os temas a serem encaminhados aqui para a nossa discussão, acho que eles não deveriam perder de vista as contribuições que o Flávio trouxe, sabe? Algumas graves, assim, Felipe, que eu acho que não estão encaminhadas. Por exemplo, essa fustigação, ou fustigamento, não sei como é a melhor palavra aqui, as instituições de defesa jurídica, né, os escritórios de advocacia, que são grandes instituições da democracia americana, isso tem um efeito que ninguém é capaz de avaliar, do ponto de vista institucional. Porque a indústria do litigation nos Estados Unidos dizem que é o terceiro esporte, né, depois do basquete e do futebol americano. É litigation. Só que se você não tem acesso a um bom advogado, ou se o teu advogado não quer mais advogar questões que possam suscitar conflito com o governo, temos um baita problema. Porque além de muito caro o acesso a um bom advogado nos Estados Unidos, você tem também esse problema e eu sei, porque eu já tive causas e disputas, litigation nos Estados Unidos, você tem ainda esse problema da dissuasão forçada vinda de cima com o uso do aparelho estatal. Então, assim, nós não estamos falando de uma condição assim, das instituições se defenderem em condições normais. É sob ataque e fustigamento. Então, eu acho que a gente devia... Eu quero dizer o seguinte, acho que vocês dois têm pontos muito relevantes, quando tu menciona as universidades, essa apropriação ideológica das universidades e o descasamento de qualquer projeto de desenvolvimento nacional notable no Brasil, evidente, assim, e essa é uma discussão que nós já tivemos algumas vezes no Derrubando Muros, e não conseguimos sair do outro lado. Então, assim, nós temos um déficit aqui, sim, de explicações e de lutas justas. Mas, ao mesmo tempo, esperar que as instituições, sem track record nenhum, passem a ser discernimento e competência, e potência, né? E potência que elas foram perdendo, para defenderem a democracia a partir do seu ethos, acho que é uma assunção, essa sim pode ser um pouco ingênua. Tá? Queria passar, então, para o João e para o Tarso. Nessa ordem, depois a gente vai abrir a palavra, espero que todos tenham vontade de falar. Achei também muito interessante as duas colocações, mas eu primeiro queria fazer uma observação a respeito dos conceitos. Tá? Eu acho que se a gente pega a tabela periódica dos elementos, tá? E vê lá o nome de qualquer um desses elementos, o ouro, o chumbo, não é? Ou qualquer um, oxigênio, etc., você sabe exatamente aquilo do que o conceito é conceito. Tá? No caso dos conceitos que a gente usa para se reportar a fenômenos sociais e mesmo a estruturas sociais, essa relação assim tão segura, tão certa e tão unívoca entre aquilo de que o conceito é conceito não tem a mesma estabilidade. Quer dizer, esses conceitos eles evoluem. Então, esse é um primeiro comentário que eu queria fazer. Então, assim, o conceito de fascismo pode haver algum consenso com relação a ele, assim, e pode haver também uma diferenciação progressiva dessa taxonomia relativa às formas de governo. Por exemplo, eu recordo bem que aqui é o período em que começaram a cair os regimes autoritários na Espanha, em Portugal e também aqui no Brasil, houve todo um desenvolvimento da ciência política para criar a categoria de estados autoritários, tá? Para distinguir dos totalitários e assim por diante. Então, tem aí digamos assim, um dinamismo do uso desses conceitos. E também porque as réplicas assim não são unívocas, quer dizer, afinal de contas, esses conceitos falam de variações de ações sociais que se diferenciam e adquirem características muito distintas em cada um dos casos.
Mas o meu segundo comentário, ainda nesse exclusivo plano aqui de um esclarecimento conceitual, é de que os conceitos podem ser usados com fins científicos, mas eles também se transformam frequentemente em rótulos, em instrumentos de luta política. Tá? E eu acho que assim, fazer uma espécie de higienização do uso dos conceitos e uma regimentação rígida de que em que contexto você pode usar uma palavra ou uma outra palavra, eu acho que é uma coisa, em primeiro lugar, vã. Tá? E, em segundo lugar, eu acho que é muito irrealista, porque, afinal de contas, é assim que se fazem os combates políticos. Então, o que eu acho que é importante é a gente discutir um pouco assim, qual é o grau de risco que está passando, a que está exposta a sociedade americana nesse momento. Tá? E eu acho que esse risco é bastante grande. Tá? Quer dizer que, por enquanto, o Congresso está funcionando, o sistema judiciário e não está diretamente sob ataque o Congresso, muito embora a discussão e as notícias que eu vi a respeito da intervenção do Elon Musk lá no Wisconsin parece implicar numa certa intervenção de dinheiro grosso para assegurar que aquelas instituições que decidem da configuração dos distritos eleitorais está sendo usado para isso, tá? Para permitir que lá no Wisconsin, que é um estado que pode, desses que oscila, não é, possa vir a ter uma reformulação da distribuição dos distritos de modo a assegurar lá uma vitória conservadora. Então, eu acho que esse é um sinal claro assim na esfera legislativa. Os ataques ao poder judicial, eu acho que são assim, bastante evidentes, né? Quer dizer, já tem até desrespeito da presidência da República por alguma decisão dessas de instância inferior com os recursos que se pode sempre ter, e no caso do presidente da República e do chefe do Estado Federal, eles se multiplicam e têm uma força enorme. Além disso, tem esse ataque aos advogados, eu não tinha conhecimento disso, tá? Eu não sabia que os escritórios, esses grandes escritórios de advocacia, também estavam sendo objeto de uma atenção. Então, acho que ali tem esses dois elementos, eu acho que são suficientes para que a gente tenha uma preocupação com uma intervenção do governo Trump nas instituições. O anúncio esse da reeleição por um terceiro mandato é também um indicador, aí não, digamos assim, eu acho que a barreira constitucional é muito grande, hoje até estava olhando isso, é preciso que para que ele seja, é preciso ter 2/3 nas duas casas congressuais, e depois para se tornar efetivo precisa de 3/4 das posições dos estados. Então, é realmente um procedimento bastante complicado e difícil de que isso venha a ter sucesso. Exceto, realmente, sobre um regime aí aí sim, de atropelar realmente as instituições tal como elas existem hoje nos Estados Unidos. Isso parece, assim, difícil de acontecer. Mas, como eu estava dizendo antes, quer dizer, as instituições também são dinâmicas e estão submetidas, isso é que eu acho que é bastante importante, que dá assim, a potência disruptiva, não é, do governo Trump, que é o primeiro elemento que o Bartman trouxe. Quer dizer, tem uma ação concertada, planejada naquele documento enorme de mais de 1000 páginas lá, que preparou o governo, e que tem uma velocidade de implementação que é impressionante, e que conta com esses recursos praticamente ilimitados dessa alta tecnocracia que é composta pelas pessoas mais ricas do mundo e que estão colocando os seus recursos privados para essa ação. Então, acho que ali tem, digamos assim, vários elementos da situação presente que justificam uma preocupação muito importante. Depois tem coisas simbólicas, por exemplo, por mais que se possa dizer que essas universidades de ponta da Ivy League lá são hegemonicamente, tem professores e estudantes que se situam mais à esquerda do espectro político, isso não pode, digamos assim, ignorar o fato de que essas universidades são referências no mundo e um ativo dos Estados Unidos de primeiríssima linha, e que colocá-las em risco é atacar digamos, uma dimensão simbólica digamos, do respeito e da autoridade que os Estados Unidos têm no contexto mundial. Então, isso é realmente um ataque muito grave, tá? Digamos assim, de enfraquecimento e desmoralização de um dos ativos culturais mais importantes que os Estados Unidos têm. Eu recordo de ter lido numa biografia do Deng Xiaoping,
que é feita pelo... onde, na viagem longa que ele fez aos Estados Unidos, antes de ser o chairman lá na China, mas já era o segundo homem mais importante, ao termo de uma viagem que parece que durou 10 dias, no final, quando foram fazer as atas e os resultados dessa visita que ele estava fazendo, ele pediu, para surpresa da parte americana, que fossem autorizados que os estudantes chineses pudessem estudar nas universidades americanas. Tá? E aí teve uma decisão ali que deixaram que 87. Agora parece que tem mais de 100 mil. Tá? Mas isso dá uma ideia de em que medida, em que escala, o sistema universitário americano de ponta é uma referência e um patrimônio dos Estados Unidos. Ele está atacando isso. Tá? Isso e a capacidade de pesquisa e a autoridade que essas instituições têm nos Estados Unidos está sendo debilitada. Então, eu acho que o ataque assim que está sendo feito, em geral, nessas diversas frentes, realmente configura uma situação assim, de grande preocupação com relação ao que vai acontecer com os Estados Unidos. Eu acho que o sistema judiciário ainda não foi testado o suficiente. Tá? Eu aqui no Brasil, em momentos anteriores, antes da gente ter os desfechos que vieram a acontecer a partir do final do ano passado, eu achava assim um pouco assim, nós estávamos, eu sempre tinha a ideia de que a democracia brasileira estava ainda intacta, tá? E tendia a minimizar um pouco os riscos. Eu acho que os Estados Unidos estão numa situação assim pior do que aquela nossa, tá? Porque assim, o presidente ganhou as eleições e está fazendo estas ações a partir do poder de Estado. Isso é uma diferença muito grande com relação a essa hegemonia cultural que havia nas universidades, porque agora não, agora é usar os instrumentos de Estado para impor uma posição ideológica na sociedade. Quer dizer, então ele ameaça que vai cortar milhões e milhões e milhões nas diversas universidades e está conseguindo obter resultados com relação a isso. Então, acho que assim, ali tem uma situação de risco bastante grande. Acho que não, gostaria de falar um pouco sobre o MEGA, tá? Sobre o MAGA, tá? Mas eu acho que talvez aqui seja o caso de deixar passar a palavra ao Tarso para que ele intervenha. Tem muitos outros aspectos do que está acontecendo nos Estados Unidos que eu acho de altíssimo interesse, e alguns de grande risco para ele. Acabo de ver uma notícia de que a Holanda agora colocou as suas máquinas lá, sujeitas a um escrutínio também do mesmo tipo que estavam usando para os Estados Unidos, nos mesmos termos que foram usados para impedir que essas máquinas fossem vendidas para a China. Tá? Então, está um movimento grande hoje, no dia de hoje, na União Europeia, porque a Holanda tomou essa decisão sem consultar ninguém. Bom, era isso. Ok. Obrigado, João. Tarso, por favor. Só tem que abrir o microfone, Tarso. Chama a Sandrinha. Deu. Eu já resolvi. Infelizmente, eu não vou poder abordar com a riqueza que deveria, né, a intervenção do Felipe e as demais considerações. Até porque eu vou me referir a uma situação muito específica aqui nessa conversa. Né? Um diálogo entre grandes intelectuais é um diálogo que parte das categorias, né, filosóficas, sociológicas, as categorias do processo de conhecimento, né, e volta para eles. Se reporta, esse diálogo entre os intelectuais, ele se reporta a si mesmo, em última análise. E o que é um ponto de partida metodológico extraordinariamente importante para as grandes abordagens, né? Grandes abordagens políticas, econômicas, sociais. Mas eu me encontro numa outra posição. Um debate que eu tive uma vez com meu amigo Boaventura Sousa Santos, que hoje caiu em desgraça, está sendo cancelado, ele me chamava atenção para determinados aspectos do meu raciocínio. Nós falávamos do controle social do Estado, e me dizia o seguinte: olha, essa tua formulação é uma formulação que não explica o que eu estou colocando. Então, eu disse para ele: olha, tu és um intelectual politizado, eu sou um político intelectualizado. É diferente.
né? São pontos de partida metodológicos diferentes. Uhum. O político intelectualizado, num debate como esse, ele busca o que eu devo apreciar e formular para o resultado da minha ação política, em cima de determinados princípios, obviamente, visões programáticas e categorias filosóficas, inclusive, que estão sempre emprenhando esse raciocínio. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que não está bem formulado, Felipe, essa questão da radicalização. Eu vou reportar isso aqui ao Brasil. Na minha opinião, o que faltou aqui no Brasil foi a capacidade de nós radicalizarmos uma postura democrática de massas contra a ascensão do fascismo. Isso aí tem responsabilidades dentro do campo político, né? As pessoas que permitiram a ascensão da direita e da extrema-direita dentro do Estado, as pessoas que projetaram um sistema de alianças pragmáticas, sempre de curto prazo, não pensando, né, no passo posterior, tem responsabilidades políticas. Aí pode vir uma resposta, não, mas do ponto de vista da situação concreta que nós estamos vivendo, nós temos que fazer determinadas reformas, nos aproximar da população para que a democracia no Brasil sobrevivesse. A Constituição de 88 sobrevivesse. E aí se parte para uma determinada concepção de que nós temos um governo centrista. E nós temos um governo centrista. Um governo centrista que, na verdade, ele se faz centrista pelas relações que ele é obrigado a estabelecer para governar. E não se faz centrista através de uma doutrina democrática, né, capaz de dar um invólucro a toda a sua gestão política, a toda a sua relação com o Estado. Então, nós estamos onde estamos em função dessas deformidades, dessas incompetências nossas. Incompetências dos sujeitos políticos, incompetência dos intelectuais que organizaram, né, esse pensamento crítico e incompetência, inclusive, na gestão da economia. Nós temos conversado muito aqui entre nós e achamos que temos coisas importantes, inclusive, a desvendar. Então, eu me coloco numa posição radicalmente oposta de que aqui no Brasil, estou falando do Brasil, não tenho experiência nem conhecimento suficiente para transferir este raciocínio para os Estados Unidos. É que nós fomos lerdos, incompetentes e frágeis para enfrentar o fascismo. E que, de parte da esquerda, o que faltou, da esquerda política, da esquerda que opera dentro da democracia e dentro das categorias, né, políticas e institucionais que se revelam nesse processo, faltou capacidade analítica e esforço político para responder ao avanço do fascismo. Não houve nenhuma radicalização da esquerda. Não há que falar aqui no Brasil, não sei se eu compreendi bem o que o Felipe colocou, de radicalização de parte a parte. O que houve foi uma radicalização de uma parte por uma série de fatores, eu vou colocar apenas um desses fatores, para que a gente possa levar adiante essa nossa discussão. O que determinou o avanço do fascismo aqui no Brasil? O esgotamento do ciclo da segunda revolução industrial, de uma maneira perversa, a desconstituição do sujeito político ordinário, né, que esteve presente em todo esse processo, foram os trabalhadores organizados nas suas instituições, e particularmente no ABC, que geraram um líder político magnífico, mas economicista e com pouca capacidade de transitar para seduzir e organizar outras forças políticas, mais além daquelas forças que ele era originário. Você sabe, eu fui ministro do governo Lula, eu sou concretamente uma pessoa que defende o governo Lula, acho que é o melhor que deu, o melhor que era possível que aconteceu. Mas agora nós estamos realmente num limite. E qual é esse limite?
Esse limite é que o fascismo, o proto-fascismo, o autoritarismo radical foi derrotado, mas ele está vivo e ele está impregnado na sociedade brasileira. Por que ele está impregnado? Porque a formação política, ideológica e cultural dessas massas que se deslocaram para o bolsonarismo, ela saiu da influência da base econômica material, né, que a gerou, que é a substituição dos padrões de acumulação que estão ocorrendo aqui no Brasil, e a dispersão e desestruturação das classes sociais, e se refugiou aonde? Na imediatidade. E a imediatidade é que denuncia o contraste. E esse contraste ficou presente de maneira absoluta nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, particularmente no Rio de Janeiro e São Paulo e também aqui no meu estado. E essa imediatidade, em última análise, é que faz a diferença na cabeça das massas. Porque ela mostra o contraste que não era mostrado. Hoje, o exemplo mais flagrante, mais típico dessa situação é o que ocorre no Rio de Janeiro. Você está em Copacabana, cercada pelas milícias organizadas que tomaram o poder territorial. E ali tem uma massa de trabalhadores, de deserdados, de excluídos, que tem que se virar para sobreviver. E essa sua sobrevivência vai ter que ser feita com as alianças pontuais que eles fazem com os mais fortes da conjuntura. Isso, na minha opinião, significa que o governo não tomou conta das questões fundamentais que atravessam agora a situação do país, que é, na minha opinião, a questão da segurança pública, de um projeto de segurança pública estratégico, estabelecesse uma comunhão, uma negociação, uma conversação entre os setores excluídos da população que cercam as grandes regiões metropolitanas e o poder político, os partidos políticos, as instituições. As experiências que foram feitas nesse sentido aqui no Brasil são experiências moleculares, pequenas, e, portanto, não tiveram efeito sobre o governo. Finalmente, um detalhe. Eu acho que o centro não tem solução para o Brasil. O centro é sempre uma relação, e aqui no Brasil não é programático, é uma solução contingente das elites políticas, estabelecidas na esfera da política, principalmente a partir do Congresso Nacional e das oligarquias regionais que eles estimulam. A saída aqui para o Brasil seria o governo ter dois ou três temas que destruíssem por dentro as possibilidades do fascismo, do neofascismo, do autoritarismo da extrema-direita prosperar. Isso não foi feito. Esta é a grande lascada que nós estamos metidos hoje. Esse é o grande problema que nós estamos sofrendo hoje, né, do ponto de vista da esquerda. Eu sou um homem de esquerda, não sou nem de centro-esquerda, eu sou de esquerda, entendo que o centro é uma necessidade política importante e entendo que os nossos limites são, efetivamente, os pressupostos, não o modelo, os pressupostos da social-democracia, originária do século passado, que tem que ser revisitados, reorganizados, numa sociedade que não funciona mais de maneira verticalizada, como era o Brasil, inclusive, até os anos 90, principalmente. Então, eu deixo aí essas inquietações para contribuir aqui com a nossa conversa. Não leve a mal se eu sair às 6 horas, eu tenho outro compromisso depois. Não vou ficar escutando. Obrigado, Tarso. 6 horas já são. 6 horas já são, só para você saber. Tá? Não, eu estou falando de 7 horas. Tá, ótimo. Não, então não, ninguém mais, eu acho que vai ficar mais do que as 7 horas. Alguém tem vontade de fazer um comentário? Quem acompanhou aqui, fica à vontade agora, senão a gente vai... Felipe, desculpe, você está com a mão levantada. Eu queria comentar uma coisa. Gostei muito do que o Tarso falou, tá? Eu comecei não entendendo e depois entendi onde o Tarso queria chegar. E eu acho, Tarso, muito relevante isso que tu falou. A gente não estava discutindo sobre Brasil, mas eu acho que essa analogia é muito interessante. Concordo com o que tu disse de os freios contra o autoritarismo.
devem ser constantemente colocados, e aí tem um grande desafio, tá? Que é como a gente fazer uma palavra até que eu sei que tu usa, que é o radicalismo democrático, né? Daí o radicalismo não no sentido ruim, né? Pelo contrário, o radicalismo no sentido de manter princípios. Eu acho que esse é um grande desafio do Brasil hoje, e, para voltar à analogia, eu acho que é o grande desafio dos Estados Unidos também, com a vantagem que eles têm 300 anos na frente, tá? De cultura democrática, de como fazer o enfrentamento a tudo que cheira autoritarismo dentro dos limites da democracia. Porque quando se faz fora, e esse é meu ponto, eu acho que é furada. O segundo ponto, eu queria comentar rapidamente sobre o ponto que o João trouxe. João, eu sei da diferenciação e do dinamismo progressivo conceitual. É evidente. Agora, assim, eu queria trazer 2 pontos sobre isso. Assim. O fascismo, historicamente, quando a gente atualiza conceitos, para a gente não cometer imprecisões, a gente chama o neofascismo, o neonazismo, para que as coisas não fiquem confusas. Então, eu acho, esse ponto que eu queria trazer. O fascismo estrito sensu, historicamente, que aconteceu, não, pelo menos não é o que está acontecendo nesse governo lá do Trump. E eu acho, meu ponto é ser, quando a gente não faz este modo claro, o que a gente ganha? Eu acho que a gente ganha pouco e perde muito. Porque o meu ponto era esse, assim, a gente ganha pouco em clareza conceitual, a gente não está falando sobre uma atualização do conceito, a gente está chamando e a gente está botando gasolina. Esse é meu ponto, eu tô ciente desse dinamismo. E o meu último ponto é sobre a minha resposta imediata que eu dei ao Flávio sobre a sociedade alemã de 32. Nós temos muitas eleições. Eu acredito que eu não errei os números numa das eleições de 30 a 32. E uma coisa importante, o que eu quis trazer é que eu acredito sim que a sociedade estava radicalizada entre o fascismo e o comunismo naquele momento. Isso não é... Aí a sociedade estava, não foi uma coisa que saiu debaixo do tapete, lá em 45. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Para finalizar, Zeca, a minha posição é: eu espero e também acredito, não com 100% de convicção, que entre o Trump e a democracia americana, quem vai ganhar essa disputa vai ser a democracia americana. Esse era o ponto que eu queria dizer. E o segundo, que é mais prescritivo, é que tudo que a gente puder fazer que não fomente a polarização vai ser benéfico no médio e no longo prazo. E encerro aí, passar a palavra para o Gabriel, que eu sei que ele quer comentar. Obrigado, Felipe. Gabriel. Boa tarde para todo mundo. O pessoal que falou aí, muito bom, estou feliz de estar aqui. Eu vou falar muito rapidamente, assim, fazer um comentário para passar a bola para os dois. Eu falo de um lugar, de uma pessoa que ficou 15 anos dentro da academia, fez toda a caminhada e estudou fora também, e que tem um ranço muito grande da academia, por achar 2 coisas da academia, 2 coisas me incomodam na academia. Eu queria ouvir de vocês qual é a opinião de vocês sobre isso, tanto da academia brasileira quanto da academia americana. Primeiro ponto, primeiro problema, e depois eu vou linkar com o ponto do Tarso. Tá? Primeiro problema que eu vejo na academia é que eu sempre me achei uma pessoa de centro-esquerda, e sempre achei que eu tinha muito pouco espaço sendo de centro-esquerda. Eu imagino aquela pessoa que seja de centro-direita, com uma pegada um pouquinho mais conservadora, como ela se sente abandonada nas suas possibilidades de ir mais longe, inclusive na academia, porque tem toda uma estrutura de preservação, de espaços, de poder, o orientando que continua seguindo os passos do orientador, etc. Tá? Mas eu nunca quis muito também ficar na academia, então isso nunca me incomodou no sentido da minha permanência, mas eu sempre me senti com pouco espaço de diálogo, tá? Sendo de centro-esquerda, tá? Como eu me acho. Esse é o primeiro problema. Segundo problema da academia. A academia, e esse problema é um problema muito mais grave, que eu estou vendo ele reverberar muito no discurso americano em especial. A academia ela é de
de um pessoal que simplesmente não olha para fora. Eu acho que os Estados Unidos e a Europa têm um problema maior, que eles não têm nem a extensão como uma coisa muito arraigada nos processos. A gente ainda fala com orgulho do tripé, ensino, pesquisa e extensão, só que de uma forma é ridículo o quão pouco a gente faz de extensão. Agora tem uma lei de curricularização da extensão, não sei quantos de vocês já ouviram falar, ela é uma lei que obriga uma série de coisas que a academia não está fazendo. E eu estou olhando muito de perto isso. Tá? E ao não fazer isso, ao ir lá na periferia só coletar dados e não voltar mais, a academia se afasta muito do discurso periférico. Eu tenho escutado muito sobre isso nas periferias onde eu atuo. Bom, feito esse ponto, essa introdução, agora só um comentário rápido sobre um ponto do Tarso, que eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar mais e que eu acho que estava na provocação do Felipe, que é a seguinte. Bom, o Tarso diz assim, o Brasil não existe um centro teórico mesmo. E eu concordo com o Tarso. Eu acho que o centro do Brasil é muito fisiológico, porque a gente não fala em centro, a gente fala em centrão, né? A questão e a provocação é a seguinte: como é que a gente faz um centro teórico que também vire uma prática política que funcione, se a academia não ajuda, né? Essa é a questão. Uhum. Deixa eu, antes, como não tem ninguém com o bracinho levantado, deixa eu pegar o gancho aqui do Gabriel e comentar também, tá? Eu sublinhei, assim, destaquei da tua fala, tá? Não tem centro. Não tem centro. Não é só tu. Se pegar o Marcos Nobre, acha que não existe centro. Tem vários caras assim, muito respeitados e não necessariamente militantes de esquerda ou de direita que acham que o centro é um conjunto vazio. Mas também tem outras pessoas que não, que acreditam num bom jacobinismo rejuvenescido e que possa ressurgir e ocupar esse espaço. E do ponto de vista da população, a gente acompanhou bem de perto as pesquisas aí daquela organização inglesa chamada More in Common, né? Então, assim, do ponto de vista de percepção social, no mundo ocidental, você tem 15% que se identificam como direita ou como esquerda de cada lado, e você tem 70% que querem ser outra coisa, como aspiração. No nosso caso aqui, puxando para o nosso angu, quer dizer, há uma deformação muito ajudada pelo Lula, eu acho, nesse sentido, porque quando ele fala em centro, ele fala de uma coisa corrompida chamada centrão. Boa parte do governo do Lula é composta por bolsonaristas, e ele mesmo, quando se relacionou com o centro, foi lá para cooptar Simone Tebet, na cota pessoal, que nem respeitar, nem consultar se ela tinha um programa, eu acho que não tinha, ele fez. Então, acho que tem uma inquietação assim, que mobiliza a gente no Derrubando Muros, que é a orfandade de representação completa. Quer dizer, se de um lado, obviamente, assim, o ponto de fundação do grupo é o repúdio ao obscurantismo e a qualquer forma de autocracia, isso é o nosso Rubicão. Mas, de outro lado, também tem um desconforto muito grande com o que vem a ser a pessoa jurídica da esquerda no Brasil, que é identificada, assim, de um modo geral, entre os meus colegas, como um grupo fechado, que joga em função dos seus próprios interesses legítimos, mas nada poroso e atrasado, do nosso ponto de vista, de quem acha que o capitalismo é a melhor solução na falta de um outro a ser inventado. Tá? Então, assim, Tarso, eu quero te dizer o seguinte: se não existe, a gente tem essa mobilização latente de aspiração, né? Nós temos aqui um colega que tem aqui o Zé Aníbal, que de certa forma, se a gente tivesse que fazer uma crítica interna, assim, por que o PSDB não ocupou esse espaço? Por que o PSDB derreteu e passou a ser apenas uma degenerescência de um jeito de fazer política completamente reificado e, de novo, em torno dos seus próprios interesses, né? Então, assim, o Brasil hoje é uma coisa enrolada. Os partidos com financiamento público ficaram ainda mais reificados em relação às expectativas do sociedade do que era na época dos financiamentos na boca do caixa das empresas, né? Acho que nós temos muitas dificuldades, mas existe um espaço não respondido, existe uma ideia de um capitalismo
que se reinventa, que se torna mais includente, que se torna mais competitivo. Nós hoje somos um país alheio ao mundo, incapaz de ter resposta sobre qualquer fonte, desde a transição energética, que nós vamos muito parcialmente e lentamente, embora a oportunidade nos bata a porta todos os dias. Nós somos analfabetos de inteligência artificial que está transformando o mundo. E a esquerda não tem nada a dizer sobre isso. Você falou, não, o Rio de Janeiro, tá? Segundo ponto, tá? Obviamente que eu topo te ouvir de novo. O Rio de Janeiro está lá cercado pelas milícias, mas quando é que a esquerda, ou nós, do centro iluminista, tivemos o que dizer sobre segurança pública, se não, eventualmente, lá no teu período de ministro, especificamente, por tua persuasão pessoal? Por tua persuasão pessoal. Estou falando de outra coisa. Estou falando de onde é que isso se inclui nas grandes bandeiras de alerta do whistleblower, que a esquerda tradicionalmente foi. Mas não, o que a gente tem é uma certa herança constrangida de que violência, crime, pobre, é tudo uma embolada geral e a gente não pode ser rigoroso no enfrentamento do crime. Essa é a percepção, eu diria que é universal entre quem tem estudado hoje o tema da violência, de por que a gente deixou esse assunto se criar até aqui. Essa é uma boa pergunta para fazer para os companheiros do PT. Por que até hoje o PT não se tomou de indignação nesse sentido? E eu estou 100% tirando completamente fora dessa, tá? Porque eu sei do teu esforço. Eu sei do teu esforço, e como ministro e agora, né? como paisano também, como tu tens uma dedicação. Mas, com todo o respeito, isso é uma gota num oceano de omissão. Uma gota no oceano de omissão, assim que eu percebo. Então, eu comecei pelo assunto do centro para não associar um tema com o outro. E o outro, assim, não, a esquerda não é radical. O terceiro ponto que tu mencionaste, tá? A esquerda não radicalizou, não é esse o problema, eu tenho uma discordância com o Felipe. Eu acho que nós não estamos aqui, é óbvio que não, acho que o Lula nunca foi radical. Ao contrário, acho que o Lula é acomodatício demais. Nunca teve fundamentação radical em nada, né? No período do Palocci, nada. Eu acho que isso aí não é o problema. O problema não é o que o Lula não fez aqui, o problema é o que o Lula não fez em muitas outras áreas, como a da segurança pública, por exemplo. Então, eu quero dizer o seguinte, nós, quando mencionamos a universidade, eu acho que o PT nem tinha tanto comando, assim, tinha uma coisa bem mais radical do que o PT na universidade. Mas existia um certo sentido de visão de mundo, né? Eu brincava na época, que digo, ainda bem que eu já estou casado, estou com a minha vida resolvida, porque não ia arrumar namorada com as minhas posições na década de 90. Não tem como, quer dizer, porque havia uma certa ubiquidade da condição de ser progressista de esquerda com a bandeirinha vermelha. Tá? E esse treco gera um rebote de pessoas como nós, que ficam, digamos, mais em situação de perplexidade, porque não conseguem elaborar, mas gera um ressentimento, uma vingança nos demais. Né? Acho que alimenta o caldeamento todo que vinha a ser esses bolsonarismos e trumpismo. Tá? Essa ideia do woke, não sou eu que estou dizendo, o Obama tem falado isso há anos ele tem falado. Uma das primeiras pessoas que eu ouvi usar essa palavra woke foi o Obama. Então, a gente ignorar essa luta ideológica, porque a gente está enfrentando uma luta ideológica agora que é sombria, que é terrível, mas, na verdade, para quem não estava no bojo digamos, dos vencedores, o que esse progressismo produziu nas universidades antes, ele excluiu o Gabriel, que se sentia de centro-esquerda, com o Zabaro, que tem o cabelo confuso. Entendeu? Então, assim, politicamente, eu diria, noutra condição, assim, dane-se o Gabriel. Eu tenho um projeto de poder. Eu não estou aqui para essas parcimônias. Mas é importante que a gente, quando vai entrar agora no enfrentamento dos autocratas, que nós estamos entrando, que a gente perceba que a esquerda vai ter lá o seu núcleo duro de 15%. E os outros? E os outros? O que nós temos para dizer para eles? Que está tudo ok, que basta xingar os caras de fascistas? Essa é a dificuldade política que eu acho que o PT tem, tá? Ou a esquerda, de modo geral, tem. Me perdoa, mas eu acho que a gente está falando aqui num ambiente fechado entre amigos. Flávio, tu está levantado, mas eu acho que assim, a gente, como mencionou a posição do Flávio, óbvio que do Tarso, perdão, acho que é óbvio que o Tarso tem o direito à réplica. Flávio, você primeiro, está inscrito. Dois comentários rápidos, Zeca. Primeiro, eu
Felipe mencionou de novo, ele voltou a eleição de 32 na Alemanha, e eu acho que o Felipe tem um ponto válido, que a situação em 32 na Alemanha e hoje são fundamentalmente diferentes por causa certamente por causa da força das instituições dos Estados Unidos, mas o sistema eleitoral é radicalmente diferente. Então, nos Estados Unidos, você tem o first past the post, você só tem 2 partidos, a oposição ao governo está organizada. O que permitiu o nazismo se apoderar do governo, chegar ao poder, é que no Reichstag você tinha pelo menos 6 partidos que tinham mais de 20 deputados. Então, existia uma fragmentação da opinião política que permitiu um partido extremamente disciplinado, como os nazistas, chegar ao poder. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos, porque aqui é muito mais dividido do que na Alemanha em 32. Meu segundo comentário é sobre a esquerda nos Estados Unidos. E a esquerda nos Estados Unidos, ela é muito, muito diferente da esquerda. Certamente que, quando eu estava na universidade, a esquerda que existia na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália e mesmo na América Latina. A ideia, o marxismo, a ideia do socialismo nunca foi popular nos Estados Unidos, tá certo? O Norman Thomas, que foi o maior socialista dos Estados Unidos, foi candidato a presidente muitas e muitas vezes. O máximo que ele ganhou foi 2,2% dos votos, também em 32. O Partido Comunista aqui nos Estados Unidos, 99,9% da população nunca ouviu falar do Gus Hall, que foi o secretário-geral do Partido Comunista por 50 anos. Os intelectuais marxistas não têm e nunca tiveram importância no meio acadêmico e muito menos na população em geral. Então, as campanhas da esquerda, elas sempre tiveram objetivos relativamente estreitos e, em muitas situações, eram populares. E, recentemente, eles ficaram impopulares. Então, a campanha do voto feminino, direitos trabalhistas, a luta contra o trabalho infantil, o Social Security, os direitos civis, o seguro-saúde, Medicare e Medicaid, e o direito para o aborto, eles sempre foram muito populares, essas campanhas. Agora, as campanhas mais recentes, elas são muito mais controversas. A campanha na época do Obama pelo casamento gay era tão problemática eleitoralmente que o Obama era contra o casamento gay no começo. Essa proteção, essa campanha pela proteção aos indivíduos trans, ela é extremamente impopular aqui nos Estados Unidos. E esse foco no DEI, Diversity, Equity e Inclusion, que é a preocupação maior de setores do Partido Democrata nos últimos 10, 15 anos, ela a oposição a isso e por isso que o Trump vai atrás dessas iniciativas. Eu imagino que a oposição é significativamente maior do que 50%. Então, a esquerda está nas campanhas erradas. Tu tá mutado, Zeca. Desculpe, gente.
O NIH, que o Flávio mencionou antes, é o grande financiador de pesquisa e inovação nos Estados Unidos. Casualmente, eu li ontem no livro do Ezra Klein que se o NIH não existisse, não tem nada a ver com o Trump, porque isso foi escrito antes do Trump, foi final de dezembro o livro, haveria um excesso de 50 milhões de mortes no mundo sem os avanços e as inovações que o NIH bancou. As mais comuns, assim, desde dos antibióticos às vacinas que a gente usa hoje, inclusive, obviamente, a do Covid. Mas, enfim. Tarso, por favor, queremos te ouvir. Bom, eu vou declinar a resposta, porque não há o que responder, né? Nós estamos aqui colocando opiniões, às vezes convergentes, divergentes, mas em paralelo, né? Paralelo. Então, eu deixo apenas o meu agradecimento aí pelas referências, né? Fizeram a minha fala e vamos continuar esse debate. Muito obrigado, Tarso. Gente, mais algum comentário? Senão a gente encerra por aqui. Então tá bom. Zé Pedro deve estar com a cabeça queimando ali, não vai querer falar nada, né? Microfone. Deu. Genericamente, não tem como discordar muito, Zeca. Eu acho que está todo mundo alinhado, mas eu acho que falou uma coisa interessante ali, quando tu fez uma posição do grupo. O DM tem sido um grupo que milita pelo centro. Né? Eu acho que essa é uma discussão que teria que ser dada, talvez, aprofundar um pouco essa discussão, sabe? Uhum. Eu acho que ela tem muitas. Eu acho que é muito difícil, hoje em dia, uma pessoa se titular de centro. Porque ela, como tu falaste, eu acho que tem um microfone aberto com o cachorro. Eu acho que é o teu cachorro, Zé. Já pensou se fosse uma gravação de um podcast aqui? Estava perdido. Tem o microfone aberto, o cachorro latindo, é difícil falar. Não é o teu, Zé? Bom, eu acho que sim, Zé. Eu te entendi. Eu acho que é assim, como é que se preenche esse conceito, né? Como é que ele passa a fazer sentido? Porque também, se não faz, se a hipótese do Marcos Nobre, do Tarso e de tantas outras pessoas é de que esse é um conjunto vazio, a gente tem que dar criar outra proposta de valor. Porque a gente está dando por garantido que existe. Né? Eu respeitosamente diverjo do Tarso, né? Porque, pelo que eu entendi, né? O Tarso disse que não é nem de centro-esquerda, ele é um cara de esquerda. Eu não consigo, a não ser que uma conceituação seja clara para mim, eu não consigo mais me identificar dessa forma com mais de 50 anos. Eu não consigo entender isso. Porque eu acho que se uma pessoa não busca o equilíbrio, entendendo as matizes que existem na sociedade, inclusive na liderança da sociedade, porque eu imagino que mesmo que um presidente de esquerda, eventualmente, se uma plataforma de esquerda venha a ser eleito, ele imediatamente deve ir para o centro. Imediatamente. É por uma questão de equilíbrio. Eu acho que a sociedade tem que buscar o equilíbrio sempre, em qualquer situação. E o bom do equilíbrio é o seguinte, quando é um sistema de peso e contrapeso. Quando pesa de um lado, o sistema faz um contrapeso do outro lado. E quando pesa demais de um lado, ele faz um contrapeso do outro lado. É uma questão de repertório da humanidade. A humanidade tem coisas a respeito da economia liberal, por exemplo, que não dá para dissociar do nosso convívio diário hoje em dia, do pensamento político-social, por exemplo. Então, há várias matizes. Eu acho que por isso que um grupo como o DM, que procura radicalidade no centro, eu gosto dessa palavra, essa simbiose dessas palavras, centro e radicalidade, né? Porque é preciso ser muito radical para ser de centro. É preciso ser muito radical para ser de centro. Né? A pessoa precisa se desprender de conceitos e de certos antagonismos próprios para poder, eventualmente, escutar de verdade. A gente teve aí um debate semana passada sobre o movimento evangélico no Brasil, né? Que se a pessoa se não desprender de certas questões arraigadas, ela não consegue se sustentar dentro desse debate. E não dá para deixar de enxergar
esse percentual de, se não me engano, 89, 90 milhões de pessoas que estão dentro desse preceito evangélico. Então, acho que essa radicalidade do centro, essa radicalidade do equilíbrio, eu acho que é um debate profundo que o DM tem se proposto, de alguma forma ou de outra, mas que eu acho que ele poderia ser aumentado até. Ô Zé, deixa eu Muito bom. fazer uma palavrinha aqui depois dessa intervenção do Zé Pedro, que eu achei muito interessante. Eu Quem é que está falando? Desculpe, me socorra, eu não estou vendo aqui. Quem O Tarso está falando. Ai, desculpe, Tarso, perdão. Eu queria só fazer uma observação sobre o que foi colocado pelo Zé Pedro. Eu acho, no mesmo sentido que tu estás falando, mas com outro enfoque e com outro ponto de partida metodológico, como eu disse, que para ser coerentemente uma pessoa de centro, tem que ser de esquerda. É esse o enfoque que eu estou dando, né? Eu não estou negando em absoluto a visão de que o destino é o centro. Tem, aliás, sido muito criticado no partido, o Zeca sabe disso, em função de declarações que eu já fiz nesse sentido. Só que o ponto de partida de um centro coerente é saber compreender a esquerda, e a esquerda, para ser coerente com o centro, tem que radicalizar, tomar as coisas pela raiz, né? Para fazer um governo que vá do centro para frente, e não do centro para trás, para conseguir esse equilíbrio que você está falando. Um abraço, pessoal. Foi um enorme Obrigado, prazer. gente. Obrigado, Flávio, Felipe, foi ótimo. Eu acho que se a gente não saiu daqui pensando igual, que eu acho que talvez nem fosse o objetivo, assim, a gente se aproximou e tenho certeza que abrimos janelas para as próximas conversas. E acho que o Zé deixou uma lição de casa. Acho que nós temos que botar a cara embaixo desse esqueleto. O que é assento? Ainda bem que o Carlos Melo está aqui, quem sabe ele nos ajuda nisso. A gente só está há 6 anos tentando fazer e não conseguiu, né, Carlos? Obrigado, viu, pela presença de todos vocês. Ótimo vê-los. Tchau, tchau. Obrigado, Zeca. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço, gente.